Mais perguntas chegando, olha aí. Qual é a compreensão católica a respeito do terço, das velas, da procissão, do coração compassivo, da comunhão dos santos, do reconhecimento dos entes queridos no paraíso? Bom, é claro que a psicologia, né? Muitos aí profissionais da área da saúde mental têm estudado cada vez mais e melhor o Evangelho, Jesus, o ensinamento desse mestre de Nazaré. A compreensão psicológica, ela não pode superar a compreensão da própria fé, né? Então, eu posso aqui emitir alguma opinião da psicologia, no meu entender, a respeito de algumas crenças fundamentadas, né? Cristianismo e suas vertentes, catolicismo, protestantismo, budismo, judaísmo, enfim. Mas as respostas mais profundas e mais específicas devem ser elaboradas pelos próprios representantes dessas igrejas. Mas tudo bem, eu vou dar aqui uma leitura que, na minha opinião, é válida a respeito dessas questões que chegaram até mim aqui. O terço é uma oração de reflexão muito mais do que simples repetição. É uma oração muito simples do povo humilde, do povo devoto a Jesus. E pela repetição, aqui tem a importância psicológica, na repetição orante existe sim um eficaz relaxamento neuromuscular. Ao final da oração do Santo Terço, a pessoa fica mais relaxada, mais serena, mais tranquila. E tem gente que nem chega ao final, adormece. Vamos dizer assim, é um calmante muito eficaz. A questão da repetição, eu já falei em outros vídeos, ela é necessária, né? Os nossos batimentos cardíacos se repetem, os nossos pulmões se repetem, a respiração se repete. Quando você vai fazer atividade física, você faz atividades repetitivas, né? E o Salmo 136, existe lá uma frase que se repete 26 vezes. É só você conferir que você vai ver. Então, a repetição tem sim uma finalidade psicológica e o resultado é o relaxamento. A questão das velas, o acender de velas, existe no culto católico, eu já observei isso, é muito bonito, uma vela principal que representa o próprio Deus, o próprio Jesus, e as velas menores, carregadas pelos fiéis, não são acesas pelos fósforos, né, pelos isqueiros, não. Elas são todas acesas a partir da vela principal, que é Jesus, e cada um vai partilhando essa chama com a pessoa que está aqui, com a pessoa que está ali, com a pessoa que está lá. Essa partilha. Então tem a ver com a coerência com o que Jesus falou. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse para a comunidade, vocês são a luz do mundo. Né? Então essa partilha, isso estimula a fé da comunidade. E que depois entra no processo de procissão, essa caminhada orante durante a procissão vai favorecendo a internalização, a assimilação da fé, para que depois, então, na prática diária, essa fé seja exercida, testemunhada, vivenciada. É muito eficaz, é muito eficaz. Não para quem vai ali só passear, está lá por ritual obrigatório, e para esse daí não significou nada. Agora, mas para quem vai com devoção, com esse entendimento humilde, piedoso, fiel, do ponto de vista psicológico, é muito eficaz. A respeito do coração compassivo, a gente nota que o ensinamento de Jesus Cristo, de fato, é comportamental. Jesus não está preocupado
com quantidades de ritos nem rituais. Jesus está preocupado com um coração misericordioso diante de uma pessoa em real sofrimento. A gente encontra isso lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 25, a partir do versículo 31. Quer dizer, quando alguém está em real sofrimento diante de mim e eu me compadeço, eu estendo a mão para ajudar, se a pessoa vai querer ou não ajuda, aí é um problema dela, mas se eu me comovo e estendo a mão numa intenção sincera em ajudar, esse coração misericordioso que importa para Cristo e de acordo com a fé, é essa atitude que vai levar o fiel para o céu. Comunhão dos santos. Uma vez eu perguntei para um padre franciscano o que é a comunhão dos santos. Os católicos fazem aquela oração, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí depois tem aquela parte, né? Creio na comunhão dos santos. Aí esse padre franciscano me disse o seguinte: olha, a comunhão dos santos é uma coisa belíssima, no entanto, muito pouco vivida na igreja. Santos não são somente aqueles dos altares, o padre me explicando. Santos são todos os nossos entes queridos que já chegaram em Deus, já estão no paraíso, caminham com Deus e caminham também com a gente. De repente, quando a gente tem uma boa ideia, de repente, quando a gente tem uma sensação de paz, aconchego, podem ser, sim, essas presenças benfazejas, os nossos entes queridos, em presenças espirituais, que estão do lado de Deus, mas que também podem estar do nosso lado, caminham junto com a gente. Porque, para a mística da fé, não há uma real separação entre a igreja peregrina, aquela que caminha na terra, e a igreja celestial, aquela que já está no paraíso, que compõe todo o reino de Deus, o reino do céu. Essa foi a explicação dele. O valor psicológico disso é você ter a certeza de que a vida não é assim em vão aqui na Terra. Se nasce, cresce, talvez reproduz, envelhece, morre, ponto final, acabou? Acabou o quê? Não, tem que ter uma continuação. E aí entra aqui a outra pergunta. Aliás, abrindo um parênteses científico, nós conhecemos as EQMs, né? Cada vez mais e melhor estudadas, experiências de quase morte. Tem algumas alucinações? Tem. Tem algum processo de ilusão? Tem. Mas existem relatos impressionantes de dados específicos, onde somente mesmo o conhecimento da alma, as faculdades fascinantes da alma humana poderiam compreender. E quando a pessoa não morre, ou seja, quando ela volta, né, ela volta relatando tudo com uma riqueza de detalhes enorme. Impressionante. Assista ao filme O Céu é de Verdade. Você vai ter uma boa noção disso. E aí entra a outra questão, que é o reconhecimento no paraíso. Tem um valor psicológico também muito significativo, imenso, claro. Você criou vínculos afetivos aqui na Terra, necessários, profundos. Aí você chega no paraíso, não conheço mais ninguém. Quem é você? Não faz muito sentido isso, né? E quando Jesus vai dar o exemplo do céu, vamos dizer assim, quando ele se transfigura na presença de Pedro, Tiago e João, né, lá no monte, no alto da montanha, aparecem vivos ao lado dele Moisés e Elias. Puxa vida, eles já tinham morrido há muito tempo, eram profetas do Antigo Testamento, e todo mundo reconheceu todo mundo, né? Jesus, Moisés, Elias, tal. Que história é essa? Você vai para o céu, agora sofreu uma amnésia, um apagão. O que aconteceu com os vínculos aqui na Terra? Não tiveram sentido nenhum? Então, para a psicologia, é mais um dado dessa fé católica de 2000 anos que tem muito sentido. Eu estou falando especificamente para católicos, né? É uma fé católica, não necessariamente é uma fé protestante,
não necessariamente é uma fé de igrejas cristãs pentecostais ou neopentecostais, tá certo? Não é necessariamente uma fé dentro de um contexto budista, islâmico, enfim. Cada religião tem a sua especificidade. As religiões têm um ponto de convergência, mas as religiões também têm as suas diferenças. A pergunta que chegou aqui foi sobre uma visão sutil da psicologia a respeito da fé católica especificamente. Então, é uma fé de mais de 2000 anos, é uma fé que merece muito respeito, muito carinho, muita consideração. São homens, são grandes cabeças, são mulheres doutoras, doutores, homens também dessa igreja, muito bonita, vale a pena estudar, até para criticar, até para negar, né? Tem gente que nega, protesta contra um monte de coisa, mas pelo menos estudar, para poder conhecer e conviver. Estudar para quem já é católico, para aprofundar na fé, e estudar para quem é protestante, até para aprender a conviver com a diferença ou fazer uma crítica, seja lá o que for, né? Olha, como diria o Mahatma Gandhi, quando ele teve acesso ao Evangelho, ao Sermão da Montanha de Jesus de Nazaré, Mahatma Gandhi falou: olha, se a gente perdesse todos os livros do mundo, mas preservássemos o Sermão da Montanha desse Jesus de Nazaré que vocês seguem, na realidade não teríamos perdido nada, tanta profundidade e beleza nesse ensinamento de Jesus que vocês seguem. A questão é que tem se praticado muito pouco, né? Tantas igrejas católicas, evangélicas, cristãs, enfim, por aí espalhadas, cheias de fiéis, lotando missas e cultos, e a sociedade continua de muitos modos ruim, injusta, indiferente, egoísta. Meu Deus do céu, se a dedicação do povo cristão pela leitura e prática do ensinamento desse Jesus de Nazaré fosse tão assim fervorosa quanto a preparação para festividades, né? Porque quando é preparação para rituais, missa, culto, batizado, Natal, Páscoa, missa, Santa Ceia, é uma preparação assim fervorosa, né? Como é que tá o cabelo, como é que tá a maquiagem, e depila, e escova os dentes, e passa não sei o que lá na cara, e fica aquela coisa, né? Uma dedicação incansável. Quando é para colocar em prática o ensinamento de Jesus, dá uma preguiça, né? Fica deixando para depois. É isso. Abração a todos.